Semear MS, oferecimento Hidráulica Ginter, manutenção de bombas e motores hidráulicos. Apoio Cooperplan, consultoria e planejamento agropecuário. Está no ar o Semear MS, dedicado ao universo do campo. No programa de hoje você confere. Ouro Verde do Tráfico. Quadrilhas transformam máquinas agrícolas furtadas em moedas de troca por drogas, com Mato Grosso e Mato Grosso do Sul sendo os maiores corredores do comércio ilícito. PIB da agropecuária tem queda de 3% e impacta negativamente outros setores da economia, como o comércio, que já enfrenta dificuldades financeiras para manter as portas abertas. No quadro Paixão pelo Agro, vamos conhecer a história do professor Luiz Carlos, que há 15 anos pesquisa plantas que produzem óleos para fazer biodiesel em Dourados. Ele usa a ciência para ajudar os agricultores a terem colheitas melhores e mais sustentáveis. O Semear MS começa agora. Entre as lavouras de milho e soja, uma realidade sombria se esconde. Máquinas agrícolas, símbolos do trabalho dos agricultores, tornam-se moedas de troca por drogas, na fronteira do Brasil com o Paraguai. Na série Ouro Verde do Tráfico, vamos desvendar o submundo deste crime e os desafios da fiscalização. Na primeira reportagem, como agem as quadrilhas especializadas nessa prática criminosa, que atinge o campo em vários estados brasileiros, em especial Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, principais corredores deste comércio ilícito. Com 15 mil quilômetros de fronteiras secas, o Brasil enfrenta um desafio considerável no combate ao tráfico de drogas. Mato Grosso do Sul, em particular, destaca-se como um terreno fértil para as organizações criminosas. A posição do estado é estratégica, faz divisa com Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, Paraná e São Paulo e está numa extensa faixa fronteiriça com o Paraguai e a Bolívia. Um alvo fácil para práticas ilícitas que levam a violência para o campo. Os implementos agrícolas são a bola da vez dos criminosos, o ouro verde do tráfico. As quadrilhas especializadas não poupam esforços para obter maquinários agrícolas, roubando ou furtando esses equipamentos em grandes centros brasileiros. Com a ajuda muitas vezes de funcionários ou pessoas próximas das vítimas, essas máquinas são transportadas até Mato Grosso do Sul. E é aqui, na fronteira do Brasil com o Paraguai, o ponto estratégico das organizações criminosas para transformar máquinas em valiosas moedas de troca para o tráfico de drogas. Ao longo dos anos, pelas apreensões que nós fizemos, nós conseguimos identificar dois modos operandi dessas quadrilhas. Quais são? Primeiro deles, eles agem na cooptação de funcionários das fazendas para que essas pessoas repassem informações de patrimônio existente naquela fazenda. Tá? E com isso, eles escolhem o dia, horário para que seja feito o roubo. E uma outra situação que nós temos é que essas quadrilhas, muitas delas possuem acesso ao cadastro de produtores rurais para justamente saber, para identificar o patrimônio existente naquela fazenda. Eles agem dessa forma. Posteriormente, esses bens, como as máquinas agrícolas, são embarcados em carretas, vindo para as fronteiras e geralmente essas máquinas são permutadas por entorpecente. Em Dourados, o caso mais recente envolveu essa retroescavadeira, que estava sendo levada de uma propriedade rural no município até Ponta Porã, cidade brasileira gêmea da paraguaia Pedro Juan Cabaleiro.
onde chegar ao país vizinho é tão fácil quanto atravessar uma rua, a linha internacional, que tanto separa quanto une as duas nações, na busca por reprimir os mais variados tipos de crime, os que atingem o campo. Um exemplo são as operações conjuntas entre os exércitos dos dois lados da fronteira. Por lei federal, eu posso atuar dentro na faixa de fronteira em torno de 150 quilômetros, né? Então, o que a gente tem procurado fazer com relação ao combate transfronteiriço? Não ficar apenas na linha de fronteira. Então, a gente tem operado mais por parte do interior, né, em diversas frentes. E quando a gente começa a andar, a minha tropa do Exército Brasileiro começa a andar em busca do crime transfronteiriço, a gente começa a andar dentro do interior, áreas de fazenda, né, localidades, cidades pequenas, e a simples presença nossa, às vezes um dia, 2 dias, ou passando rotineiramente, ela acaba espantando aquele criminoso que visa, às vezes, uma questão numa região mais desabitada, ou numa fazenda que é muito mais longe de um centro, né? E a gente está em condições de realizar operações por oportunidade. Então a tropa estava às vezes num deslocamento e o comandante daquela tropa, ele verifica às vezes naquele horário um caminhão, naquela estrada que não é a melhor estrada, ele vai fazer a abordagem, vai fazer a revista, vai buscar a documentação, auxiliando no trabalho dos órgãos de segurança pública e contribuindo com a nossa missão. Eu acredito que essa atuação que está dentro dos nossos 150 quilômetros, ele contribui para a sensação de segurança, não só do cidadão que mora na cidade, né? Tem aquele cidadão fazendeiro, tem aquele camarada do interior, no local mais afastado, produtor, né? Ele está vendo o Exército Brasileiro, ele está vendo a presença do Estado naquela região. Apesar da união de forças militares e de segurança pública, combater esse tipo de crime ainda é um desafio. Em todo o país, a PRF recuperou 28 maquinários este ano, mas a quantidade de equipamentos furtados pode ser muito maior, já que a fiscalização esbarra em obstáculos que vão além dos esforços necessários para a abordagem policial. Quais desafios são esses? Você confere na próxima reportagem. E chegou aquele momento de esclarecer as dúvidas dos produtores. Hoje respondemos à pergunta: no contrato de arrendamento, é possível definir o pagamento em sacas? Essas e outras perguntas podem ser enviadas no contato que aparece aqui na tela. E quem responde para a gente é o advogado Joderli Dias do Prado Júnior, no quadro Direito e Agronegócio. Olá, produtor! Você que muitas vezes contrata arrendamentos, seja na figura de arrendante, seja na figura de arrendatário, saiba que a lei estabelece algumas obrigações e estipulações que não podem ser afastadas pelas partes. Uma dessas obrigações trata-se do prazo mínimo de arrendamento. Por exemplo, o arrendamento de culturas temporárias, tipo soja e milho, deve ter um prazo mínimo de 3 anos. Para que serve esse prazo? Isso serve para proteger o arrendatário, para que ele possa, com tranquilidade, fazer os investimentos para obter o seu retorno esperado. O que acontece então se esse prazo não for respeitado no contrato? O produtor rural, o arrendatário, ele pode interpor uma ação judicial na qual ele pode buscar que seja garantido esse direito. Então, arrendatário, você tem, por exemplo, no caso de cultura temporária, soja e milho, o prazo de 3 anos mínimo de arrendamento. O que acontece em alguns casos onde o prazo é estipulado abaixo desse mínimo legal? Vamos tomar um exemplo, um contrato de arrendamento onde o prazo foi estipulado em 1 ano. O produtor rural, arrendatário, pode entrar com uma ação e pedir ao juiz que seja garantido no mínimo 3 anos. Mas digamos que esse mesmo contrato de 1 ano seja prorrogado por mais 1 ano e mais 1 ano, que completem 3 anos. Nesse caso, o que aconteceu? Foi garantido ao produtor rural arrendatário a produção em 3 anos. Então, neste caso, ele não precisa interpor uma ação judicial, porque o objetivo da lei já foi respeitado. Ele ficou 3 anos no imóvel. Tudo bem? Então, arrendatário, esse é um direito seu.
que seja preservado o tempo mínimo de arrendamento no seu contrato. Até a próxima! No próximo bloco, você confere. PIB da agropecuária tem queda de 3% e impacta negativamente outros setores da economia, como o comércio. No quadro Paixão pelo Agro, vamos conhecer a história do professor Luiz Carlos, que ajuda os agricultores a terem colheitas melhores e mais sustentáveis através da ciência. O Semear MS volta já! A Lubifil há 20 anos atende Dourados e região com variedades em produtos com as melhores marcas e garantia de qualidade. Temos o óleo ideal para o seu automóvel, caminhão ou máquina agrícola. Na Lubifil você conta com uma equipe especializada e atendimento personalizado. Lubifil, agora com 2 lojas em Dourados. Com mais de 40 anos de experiência, a Hidráulica Guinter se destaca pela sua equipe altamente qualificada e pelo uso de técnicas e ferramentas modernas para oferecer diagnósticos ágeis e precisos. Nosso foco está na recuperação de equipamentos como hidro de colheitadeiras, pulverizadores e outros sistemas hidráulicos. Contamos com uma bancada equipada com sistema eletrohidráulico para testes e regulagens de bombas e motores. Hidráulica Guinter, excelência em manutenção hidráulica. Estamos de volta para falar sobre economia. O PIB, Produto Interno Bruto do agro, sofreu uma queda de 3% no último trimestre. Isso tem impactado negativamente outros setores da economia, como o comércio, que já enfrenta dificuldades financeiras para manter as portas abertas. Dados divulgados no início do mês de junho pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, apontam que a economia brasileira cresceu 2,5% no primeiro trimestre do ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Em relação ao último trimestre de 2023, o PIB, Produto Interno Bruto, que é o conjunto de todos os bens e serviços produzidos no país, apresentou alta de 0,8%. No acumulado de 12 meses, o crescimento da economia do país soma 2,5%. Em valores correntes, o PIB chega a 2,7 trilhões de reais. Analisando por setores, a indústria e os serviços cresceram 2,8% e 3%, respectivamente, na comparação com o mesmo período do ano passado. Nós tivemos um ano muito bom na produção de aviões. A Embraer exportou como nunca, principalmente em função do sucesso do KC-390, que é um avião de transporte militar que virou um sucesso no mundo. Nós tivemos também um crescimento muito grande das plantas de industrialização, principalmente das carnes, que antes a gente exportava in natura e agora nós estamos exportando já industrializadas. E nós tivemos também uma recuperação da indústria automobilística, que foi muito afetada durante o período da pandemia, mas que se recupera de maneira bastante segura e de maneira bastante efetiva agora no pós-pandemia. Nós estamos voltando ao patamar de 2,5 milhões de veículos novos produzidos todos os anos. Já a agropecuária foi o único setor que registrou queda 3%, o que impacta de forma expressiva no PIB nacional. Essa redução veio basicamente por 2 fenômenos. Durante a pandemia a gente teve problemas de produção de sementes, então a tecnologia de produção de semente não pôde avançar. E nós tivemos um problema muito sério de falta de chuva, de escassez de chuva, que pegou muito algumas áreas do sul, o centro-oeste e algumas áreas até da chamada beirada norte do Brasil. Então isso tudo atrapalhou muito a produção rural do país. A queda na agropecuária também se explica por alguns produtos agrícolas que têm safras significativas no primeiro trimestre, mas apresentam queda na estimativa de produção anual e perda de produtividade, como soja, milho, fumo e mandioca, além das questões climáticas, como a influência do El Niño e políticas econômicas do governo. Tudo isso impacta diretamente na economia de mais de 3 mil municípios brasileiros que dependem do agronegócio. Na medida que você tem diminuição da produção rural,
circula menos dinheiro nesses 3.019 municípios que dependem dessa economia. Faltando dinheiro, o setor primeiramente impactado é o de serviços. Então, o cidadão que precisava contratar um jardineiro já vai pensar 2 vezes, o que precisava de um exame mais caro, mais detalhado, também vai pensar, ou seja, as pessoas vão contingenciar gastos ali. E a falta desse dinheiro no setor de serviços vai impactar no comércio, que vai passar a vender menos. Ou seja, você cria uma cadeia ruim, né, de diminuição de negócios nesses municípios e você enfraquece essa economia do interior do país. A queda recente no setor agropecuário impactou negativamente o comércio local, afetando a geração de emprego e renda na região. Com a redução na produção agrícola, muitos estabelecimentos enfrentam dificuldades financeiras, podendo resultar em demissões e fechamentos de negócios. Diante desse cenário desafiador, torna-se crucial a implementação de estratégias de diversificação e parcerias entre o setor agropecuário e empresários para impulsionar a recuperação da economia local. Algumas empresas que não estejam estabilizadas, não têm um planejamento estratégico, está com dificuldade, ela vai ter que enxugar seus custos. E, infelizmente, muitos empresários terão, para enxugar seus custos, a demissão do funcionário, que eu espero que seja a última coisa. Mas muitas vezes ele vai ter que chegar numa decisão seguinte: ou eu demito o funcionário, ou eu fico com a empresa diminuindo o porte. Então, infelizmente, a tendência não são boas notícias nos próximos 6 meses. O presidente da sede destaca também que essa expectativa nada favorável ao comércio local leva em conta que o agronegócio vai muito além da zona rural. Mas é muito importante nós mostrarmos para a população que o agronegócio não é só no rural, não é só na fazenda, o agro-rural é urbano. As grandes empresas que produzem os maquinários defensivos agrícolas ficam na zona urbana, fica na cidade. Essa é uma coisa importante para fazer o empresário, o consumidor saber. O que vai que essas medidas do governo e a situação que está o preço do produto, com certeza vai alterar o agronegócio, a rentabilidade dele vai cair e vai diretamente atingir o comércio varejista. Os dados divulgados pelo IBGE, que aponta a queda no setor agropecuário, ainda não está somando a influência do efeito da tragédia climática causada pelas chuvas de abril e maio no Rio Grande do Sul, sendo que o estado gaúcho representa cerca de 6,5% do PIB nacional e os municípios afetados respondem por aproximadamente metade desse valor. Um pesquisador que há mais de 3 décadas se dedica ao ensino, pesquisa e desenvolvimento agrícola. Conheça a história do professor Luiz Carlos e como ele tem ajudado produtores rurais através da ciência. São 15 anos dedicados à pesquisa, mas a história deste professor começou há mais de 40 anos, quando ainda era um jovem estudante de agronomia. Agora, doutor em fitotecnia, Luiz Carlos é a personificação da paixão pelo agronegócio. Lá no Colégio Agrícola eu já percebi que eu gostava de mexer com produção, tanto faz animal como vegetal, mas eu caminhei na área de agronomia, então depois, isso nós estamos falando aí em 74, depois, em 77, eu passei no vestibular de agronomia em Cuiabá, concluí a agronomia, em 81 eu concluí o curso. Depois eu passei, eu fui trabalhar numa empresa de pesquisa lá no Mato Grosso. E nesse período eu também saí para fazer pós-graduação em Viçosa, no mestrado na área de produção vegetal. E aí, nesse período, foi quando eu passei no concurso aqui na UFMS, na época, agora é UFGD, né? E naquela época, nós estamos falando de 86, eu passei no concurso e vim para Dourados, eu estou até hoje aqui. E eu sempre gostei, eu acho que a gente tem que ter prazer no que faz, tem que ter paixão. E eu acho que eu sempre fiz o que eu gosto e só para ver, eu tenho já 4, 5 anos que eu poderia aposentar. Mas eu não aposento porque eu sei que isso me dá prazer. E enquanto eu estiver acordando com prazer, eu estou na
na ativa. Foram anos e anos de estudo, especializações com foco na rotação de culturas. Muitas das descobertas que impactaram diretamente no dia a dia não apenas do grande produtor, mas principalmente daqueles que estavam apenas começando a vida no campo. A rotação de cultura, ela é dentro da proposta, que a proposta ela é baseada em 3 princípios, né? Que é o não revolvimento do solo, quer dizer, você para de arar, gradear, a importância de você ter cobertura para você ter temperaturas e matéria orgânica e tudo, e a rotação de cultura é fundamental para o sistema. Então o sistema ele ficou assim com essa dificuldade de você ter a rotação de cultura, porque se nós fizermos um histórico para trás, nós tínhamos lá alguns anos aí na década de 80 o trigo e soja, então era um binômio. Trigo no inverno e soja no verão. Isso foi muito tempo. Depois, já na década de 90, veio o milho. Então o milho substituindo o trigo. E aí nós tínhamos sempre 2 monoculturas. Uma monocultura no verão, soja, e uma monocultura no outono e inverno, que era trigo, e depois veio milho, né? E aí eu vi que nós precisaríamos também incentivar a questão da rotação, porque é fundamental. E a partir daí que a gente veio trabalhando, e assim eu diria, esse experimento tem 15 anos, mas antes disso eu já tive outros envolvimentos. Eu acredito muito na rotação de cultura. Como pesquisador, o professor Luiz exerceu diversas funções acadêmicas e administrativas ao longo da carreira. Foi presidente da Associação dos Docentes da UFMS em Dourados, chefe do Departamento de Ciências Agrárias, coordenador do curso de Agronomia. Recebeu também homenagens como o troféu Marco Verde da Câmara Municipal em 2004, reconhecimento do CRED Mato Grosso do Sul em 2004 e também em 2010, além de uma moção de congratulação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul em 2023. Mas nem tudo são flores, neste caso cultivares. Também tiveram desafios que, após enfrentados, viraram ensinamentos. E mesmo com todo o estudo no campo, em loco, é importante frisar a parte teórica. Sem ela, nada disso seria possível. Os anos passam e as tecnologias vêm junto. Então eu diria que hoje a preocupação com o solo, mas a preocupação ensina na sua complexo, quer dizer, não é só com a parte física do solo, não é só com a parte química do solo, porque isso, quando a agricultura, o cerrado, a abertura do cerrado é nova, o cerrado você pode olhar aí que ele deve ter 50 anos que esse cerrado nosso começou a virar solos de boa fertilidade e tal. Mas ele se baseou muito nessa parte, no primeiro momento, só na parte química do solo. Então agora nós estamos numa fase que não adianta só a química é fundamental, mas para eu potencializar eu tenho que ter a parte biológica. E a parte biológica eu tenho que olhar para essas plantas e ver que elas têm uma riqueza e que elas não têm preço. Próximo bloco tem bate-papo com o produtor. O presidente do Sindicato Rural de Dourados, Ângelo Ximenes, recebe especialistas que vão falar sobre o antecipasto, técnica que promete antecipar o pasto em 30 dias na integração lavoura-pecuária. O Semear MS volta já. Com mais de 40 anos de experiência, a Hidráulica Ginter se destaca pela sua equipe altamente qualificada e pelo uso de técnicas e ferramentas modernas para oferecer diagnósticos ágeis e precisos. Nosso foco está na recuperação de equipamentos como hidro de colheitadeiras, pulverizadores e outros sistemas hidráulicos. Contamos com uma bancada equipada com sistema eletrohidráulico para testes e regulagens de bombas e motores. Hidráulica Ginter, excelência em manutenção hidráulica. A Lubifil há 20 anos atende Dourados e região com variedades em produtos com as melhores marcas e garantia de qualidade. Temos o óleo ideal para o seu automóvel, caminhão ou máquina agrícola. Na Lubifil você conta com uma equipe especializada e atendimento personalizado. Lubifil, agora com 2 lojas em Dourados.
Semear MS, oferecimento Hidráulica Ginter, manutenção de bombas e motores hidráulicos. Apoio Cooperplan, consultoria e planejamento agropecuário. Olá, seja bem-vindo ao Bate-Papo com o Produtor. O tema de hoje é o sistema Antecipasto. Como esse sistema pode influenciar na produtividade da principal cultura da região, que é a cultura da soja. Para esse tema, nós convidamos 2 pesquisadores da Embrapa que trabalham com esse assunto em propriedades rurais do estado do Mato Grosso do Sul, Dr. Luiz Armando Zago Machado, mais conhecido como Dr. Zago, e também Dr. Rodrigo Arroio Garcia. Nós vamos começar a primeira pergunta com o Dr. Zago. Doutor, o que é, primeiramente, esse sistema Antecipasto? E uma das coisas que muito utiliza no Mato Grosso do Sul são as braquiárias concomitante com a cultura da soja. Pode ser implantado com braquiária? Esse sistema é o estabelecimento de capim em consórcio com a soja. Então, nesse estabelecimento em consórcio, a gente ganha tempo no estabelecimento do capim, ele não compromete o rendimento da soja, o rendimento é normal. E esse pasto, então, a gente consegue utilizar ele antecipadamente. Se ganha tempo aí de 30 a 50 dias, antecipando esse pastejo e dando mais segurança para o estabelecimento. Agora, pode usar com braquiária? Nós testamos inicialmente muito com braquiária. Em geral, as braquiárias não são adequadas porque elas têm talo comprido. Esse talo comprido, ela elonga esse talo e sai sobre a soja facilmente e compete com a soja. Nós optamos por capins de crescimento inicial mais lento, que não dá tanto talo, e de porte baixo. Então nós escolhemos os capins Tamani, Massai, embora tenha uma braquiária que até sai razoavelmente, mas a gente tem testado mais, validou ele mais com esses pânicos de porte baixo. Sabemos que a cultura da soja é a principal fonte econômica do Mato Grosso do Sul e diria do Brasil, do plantio de culturas anuais. E sabemos que a implantação da forrageira tem que ser uma semeadura após a semeadura da soja. Em que fase da soja não comprometeria a produtividade da soja que o Dr. Zago falou? Bom, com relação à época de implantação, isso é fundamental, como você já posicionou, já que a gente não quer que tenha competição com a produtividade da principal cultura do sistema, mas também a gente tem que ter um bom stand da forrageira para depois da colheita da soja a gente ter os benefícios desse pasto. Então, o posicionamento, a janela que nós definimos é mais ou menos entre V3 e V4. Então, o produtor conhece bem, né, as fases fenológicas da soja, a partir da emergência, aí vem o primeiro par de folhas verdadeiras, o primeiro trifólio desenvolvido V1, o segundo trifólio desenvolvido V2. Então, essa fase entre V3 e V4, que vai transcorrer mais ou menos de 20, 22 até 25 dias após a emergência, é um momento bacana para fazer a implantação, que a gente vai ter um bom stand de capim e também não vai ter competição com a cultura da soja, porque depois ela vai fechar a rua e o capim vai ficar, digamos, quietinho ali durante o desenvolvimento da... Doutor Zago, falando mais direto para o produtor, né? O produtor está assistindo aí, é uma tecnologia relativamente nova, apesar de o Embrapa já estar trabalhando em vários produtores no Mato Grosso do Sul. Quais os cuidados que o produtor tem que ter para implantar? E na prática ali, como que é semeado isso aí? O senhor já falou alguma coisa dos capins mais próprios para essa questão, mas quais os principais cuidados que o produtor precisa ter? Bom, a gente tem que... Tudo que a gente fez aí foi diminuir a capacidade de competição do capim. De que forma? Com soja de porte mais alto, o Rodrigo pode falar melhor. Capim, estabelecimento lento, porte mais baixo, não quer dizer que ele seja menos produtivo, pelo contrário, nós temos capins muito produtivos depois na época seca, mas a fase inicial é que eles são um pouco mais lentos. Essa defasagem que o Rodrigo falou, então são 3 fatores que a gente consegue controlar esse capim, 80% do crescimento dele. Eventualmente, poderá esse capim crescer um pouco mais no ano de seca, alguma diversidade. Nós temos a condição de fazer um controle do crescimento desse capim com herbicida nessas situações foge um pouco mais do controle. Então o grande ganho aí que se tem aí é a segurança desse estabelecimento do capim. A gente estabeleceria normalmente o capim a partir de março. A gente começa a estabelecer esse capim ali por novembro, dezembro, já semeia nesse momento aí. De que forma semeia? A gente entra com a plantadeira semeando na entrelinha da soja. Então tem que aumentar o espaçamento para 50 a 60 centímetros. Semeia normalmente com a semeadeira leve, ligada no terceiro ponto,
Isso aí dá de 3 a 4 hectares por hora, então é relativamente rápido. Se der algum problema, nós ainda podemos chegar lá em março e ainda fazer algum ajuste. E o que nós temos observado nas unidades de validação com o produtor? Nesse ano, por exemplo, não choveu no outono, colheu a soja, choveu muito pouco. Esse capim que nós estabelecemos junto, no antecipasto, está formado. Então nós temos um parceiro ali em Rio Brilhante, o Carlos. Ele tem uma área hoje dos 270 hectares formados com esse pasto, com esse em Nova Alvorada e Rio Brilhante, formado no sistema antecipasto. É o pasto que ele tem hoje. Enquanto a braquiária está pequenininha, ele está utilizando esse capim. Doutor Rodrigo, estamos implantando uma outra cultura na entrelinha da soja. Como que fica essa questão do espaçamento, o número de plantas total por hectare, influencia alguma situação? Qual o melhor espaçamento para que tenha a melhor produtividade da cultura, manter no mínimo a produtividade, e também essa instalação e estabelecimento dessa nova cultura aí, que é uma cultura perene, que é uma pastagem, né? Esse também é um fator bastante relevante, porque é importante que a tecnologia não traga muitas mudanças no sistema, na rotina do produtor, claro, senão ele vai ter aversão à tecnologia. E esse é um ponto positivo. Basicamente, a gente adota o mesmo espaçamento que o produtor já utiliza. A maior parte do setor produtivo já trabalha, né, com espaçamentos aí de 50 a 60 centímetros, então esse espaçamento de cultivo da soja é extremamente satisfatório para fazer uma boa implantação do capim. A gente só chama atenção mais nos espaçamentos de 45 centímetros, que alguns produtores ainda utilizam. Aí o operacional tem que ser bem mais criterioso para não correr risco de amassamento na cultura da soja. Doutor Zago, sabemos que as culturas que vão estar ali, a soja e também o capim, que é o objetivo. Mas vão surgir outras espécies aí não voluntárias que não são preferíveis aí, as plantas daninhas. Como que faria esse controle de herbicida logo após a semeadura da soja e a plantação das gramíneas aí, e lá também na dessecação da soja, também esse produtor, a maioria desses materiais de ciclo indeterminado, precisa dessa dessecação aí, nem que for mínima aí, para uniformizar a cultura. O início desse trabalho era feito soja e capim semeados juntos. E quando a gente sempre ouviu o produtor, e sempre nos colocava, então, que essa semeadura defasada era um plantio a mais, ia complicar. E a gente, então, nos primeiros anos, a gente trabalhou com semeadura simultânea. Semeava soja e capim junto na mesma máquina, na mesma operação. Isso aí complicava muito, porque tinha que controlar o capim 2 vezes, era obrigado. E ficava difícil fazer o controle de plantas daninhas, que era uma salada de frutas aí. Aí o que nós fizemos? Nós optamos então por essa possibilidade de semear defasado. E o ganho foi muito interessante. Então de 15 a 20 dias após a emergência da soja, nós já temos, a cultura já começou a se estabelecer, a gente semeia o capim, até 3 dias depois de semear do capim a gente pode entrar controlando planta daninha. Então, a gente fazendo controle de planta daninha nesse momento, a gente não precisa mais controlar a planta daninha até o final do ciclo da soja. E aí o próprio capim também ele ajuda a ocupar esse espaço e competir com as plantas daninhas na entrelinha da soja. Isso aí a gente observou em experimento, nosso parceiro Carlos também observou na prática, em áreas maiores, em áreas comerciais. Então, plantas daninhas não nos assusta, assim. Agora, é claro, existem algumas situações especiais, a gente vai mais para as areias, aí nós temos muito carrapicho. A gente consegue também usar alguns herbicidas que seguram o capim e conseguem controlar o carrapicho. Esse ano nós tivemos problema, a soja aqui em Rio Brilhante não desenvolveu bem, não fechou a entrelinha. O capim também não desenvolveu tão bem, veio muito amargoso. Mas são situações especiais. Em geral, a gente consegue resolver 80 a 90% dos problemas, a gente resolve nesse manejo, com o controle da planta daninha antes do capim emergir. Sobre a dessecação pré-colheita, acho que o Rodrigo poderia falar. A gente fez alguns testes, mas o Rodrigo está mais inteirado sobre isso. Isso aí é um questionamento que o produtor sempre faz, né? E aí, eu vou conseguir fazer minha dessecação pré-colheita, que ela é muito importante, principalmente nesses anos de adversidade, como safra passada, né? Que a soja fica com bem desuniforme na maturação. Sim, dá para continuar com esse manejo, por alguns motivos. Primeiro que
quando se faz a dessecação naquele momento correto, que é aquela fase 7.2, e que boa parte da soja já está alourando, já está maturando, vai chegar uma subdose do produto lá embaixo no capim, que vai estar com 25, 20, 30 centímetros. Então vai chegar uma subdose. Segundo, é um produto de contato. Vai queimar mais as pontas ali do capim, a cauda que chega ali embaixo, vai dar uma amareladinha. E terceiro, depois, durante a colheita da soja, vai ser cortada essa parte aérea do capim, vai ficar uma porção bem menor e nem foi afetada pela presença do herbicida. Então dá para continuar com esse manejo que é bastante importante para muitos produtores. Nós temos aí, se nós pegarmos aí 2015 para hoje, o Mato Grosso do Sul aumentou de 2 milhões e 400 hectares de soja para quase que dobrou, para 4 milhões e 500, aí deve ser a safra 24, 25, aumentou bastante. E aumentou para muitas áreas, diríamos assim, de áreas com teores de argilas aí abaixo de 15% aí. Então nós temos riscos climáticos muito grande na região. Como que esse sistema antecipasto, é lógico que o sistema é lançado esse ano, um sistema que alguns produtores testaram já e estão testando com sucesso. De que forma que o sistema pode auxiliar os produtores a minimizar as perdas, principalmente com os efeitos climáticos da região? Olha, nessas regiões que você está falando, principalmente as mais arenosas, solos mais arenosos, com menor capacidade menor disponibilidade de água, digamos assim, e irregularidade de chuvas. Então a palhada ela sempre é fundamental aí para o plantio da soja. Nós precisamos ter palhada nessa condição. E nessa condição, como a gente está conversando, nem sempre a gente consegue implantar o capim. Então esse antecipasto é uma garantia que vai ter gramínea crescendo na safrinha, na entre safra da soja, e se manejada adequadamente, em pastejo ou não, nós teremos palhada para o cultivo da soja em sucessão. E essa palhada vai ser fundamental para a soja para garantir a umidade, segurar essa umidade no solo, manter a temperatura mais baixa do solo. Então a palhada é fundamental. O capim tamani, ele tem uma característica interessante, como o Rodrigo já estava falando, pegando o gancho aqui, a gema dele em geral está no nível do solo. Então na época seca o animal está pastejando, o dano que ele causa, o estresse que ele causa ao capim é menor que se fosse uma braquiária. A braquiária tem a gema apical, o animal come o ponteiro, ela tem que rebrotar novamente. E esse capim do tamani, ele pastejou hoje, amanhã ele já está colocando folha e é visível isso. Então ele é muito interessante por isso. Agora não quer dizer que a gente vai plantar só capim tamani. As braquiárias são fundamentais. Fundamentais por quê? Tem raiz grossa, ela tem mais capacidade para descompactar solo. Então nós propomos essa tecnologia como uma forma de diversificar. Continua-se com braquiária, se planta além da braquiária, se planta em pânico, é o tamani, no caso, esse que a gente está recomendando. Doutor Rodrigo, como que o sistema antecipasto, né, nós falamos anteriormente, o doutor Zac estava falando desse crescimento da área de soja no estado, né, em todo o Brasil também, né, agora com a questão econômica deve manter, mas assim que melhorar novamente acaba aumentando mesmo. Como o sistema antecipasto pode auxiliar nesse desenvolvimento e aumento sustentável da cultura da soja no estado do Mato Grosso do Sul? Quando a gente fala em expansão, como você comentou anteriormente, é claro que grande parte se dá em áreas mais fracas, né, de solos mais arenosos, que armazenam, tem menor capacidade de armazenar água, e são regiões, claro, que tem, os veranicos são recorrentes, a safrinha tem menor oferta de chuva. Nessas condições, para a gente trabalhar com uma soja com maior potencial produtivo, normalmente se planta um pouquinho mais tarde, né? Diferente daquelas áreas mais consolidadas, que o pessoal 15 de setembro já está dando largada, né? Então ali você vai fazer uma semeadura mais tranquila, mais, por exemplo, avançando no mês de novembro, com cultivares mais tardios, consequentemente, o plantio depois da colheita da soja vai ser numa época que está fechando, normalmente começa a fechar a torneira. E nesse cenário, muitas vezes não dá nem condições de fazer ainda um plantio convencional depois da colheita da soja. Então, nesse cenário, o antecipasto pode ser muito interessante também para produzir palha. É claro que se é um produtor que adota a integração, vai ter um pasto formado antecipadamente, 40, às vezes 50 dias, mas também é uma baita oportunidade para se produzir palha no sistema plantio direto. Doutor Zago, sempre fica na cabeça do produtor o que ele vai ter que importar financeiramente. A implantação do sistema antecipasto num produtor que já vem produzindo normalmente
qual que é o custo que tem para a sua implantação? Olha, ontem a gente estava olhando, o Carlos estava apresentando os resultados do Antecipasto, os resultados na realidade que ele obteve a implantação ano passado. E ele colocou para nós lá que ele tem um custo de R$200 a mais para implantar esse sistema, que é uma arroba de boi mais ou menos. Se a gente consegue produzir 10 aí, uma arroba não é tão expressivo assim. Embora esse ano tenha reduzido quase pela metade o preço da semente do capim tamani, que é um capim um pouco mais caro, um capim lançado mais recentemente. Então o preço da semente ainda estava um pouco elevado. Então ele já caiu esse ano e nós continuamos avaliando isso aí. Nos próximos anos nós teremos outros capins mais produtivos que o tamani, semelhante ao tamani, com possibilidade de colher semente no cacho, como se diz, na panícula. Ele não debulha a semente. Isso aí reduz muito o preço da semente. Então, no futuro aí, nós poderemos ter essa tecnologia mais produtiva e com custo menor. O bate-papo com o produtor vai ficando por aqui. Eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês que participaram conosco nesse programa, que é uma inovação tecnológica e com certeza outros assuntos irão surgir dentro desse mesmo assunto. E com certeza gostaríamos de contar com a presença de cada um de vocês. O bate-papo do produtor vai ficando por aqui. Espero revê-los na semana que vem. Até lá! O Semear MS de hoje fica por aqui. A gente se vê de novo no próximo programa. Até lá!